Amores, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Poliana Nunes aqui hoje, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu quero falar de um assunto, na verdade vou falar de vários assuntos aqui hoje. Espero que vocês gostem, tá? E um dos primeiros assuntos que eu vou estar falando é a questão, né, que eu tô vendo muitas pessoas falando sobre isso. E é uma questão do pecado. Vamos ser mais direta, vamos lá falar sobre o pecado. Muitas pessoas, elas falam, muitas pessoas vão contra e muitas pessoas é a favor, né? Então, cada um fica de um lado, fica dividido, né? Porque tem gente que acha que a gente tem pessoas que concordam que a gente tem que andar com o pecador. Tô dando exemplo. E uns que não, certo? Vou dar exemplo, por exemplo, da Bruna Carla e da Vitória Souza, né? Que muita gente fala muito e comenta. Então, aí cada uns fica do lado e uns fica do outro. Uns concordam, exemplo, Bruna Carla e Vitória Souza, certo? Então fica dividido isso. E na minha opinião, no meu modo de ver essa questão e da palavra também, né, gente? Que a gente tem que ler a palavra. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus sim andava com os pecadores, mas ele dizia assim: vai e não peques mais. Nós que leva a palavra para as pessoas, a gente que fala da palavra de Deus tem que levar a verdade. Vou te dar um exemplo. O que adianta? Por exemplo, eu tenho uma amiga ou um amigo, vice-versa, estou dando exemplos aqui. Espero que estejam me entendendo, porque às vezes a gente fala muito e aí acaba que não entende, não tem uma... Nossa, eu não estou entendendo, porque a gente tem que falar de uma forma que todo mundo entende, certo? Por exemplo, eu tenho um amigo ou uma amiga e aí, por exemplo, eu vou falar o que essa pessoa quer. Por exemplo, ela está no caminho errado. Eu vou lá e passo a mão na cabeça dela. Deus te ama, vai dar tudo certo. Deus está com você, não desista. E eu tô falando o que ela quer ouvir. Deus te ama, Deus nos ama. E a pessoa tá no pecado, por exemplo, tá fazendo coisa errada. E eu tô passando a mão na cabeça dela. Ela morre. Tô dando exemplo, tá, gente? E aí, por exemplo, chega no inferno. E aí? Nossa, fulano não me avisou, fulano não me falou, porque a gente fala o que a pessoa quer ouvir, a gente tem que falar a verdade. Nós temos a pessoa que, na minha opinião, que fala da palavra de Deus, que fala do evangelho, ela tem que falar a verdade. Se você continuar no pecado, não se arrepender, você vai para o inferno e pronto, final. Ah, mas não sei o que, se eu for bonzinho, se eu... Não, Jesus, ele não era bonzinho, Jesus era justo. Dá de César o que é de César. A gente tem que ser justo. Justo, não bonzinho, não bobo. Ser justo. Você acha que eu ser boazinha, fazer caridade, postar, ajudei tanto. Primeiro, que quando a gente faz um ato de caridade, doar seja o que for, tá na palavra, é só pegar e ler. Para quem acha que não tá, vai lá e lê, tá aqui na palavra. Se sua mão direita fizer uma obra de caridade, tá na palavra, a sua mão esquerda não deve saber, porque Deus vai te honrar publicamente. Você tem que fazer o que essa mão faz aqui, essa aqui não deve saber. Você faz uma obra de caridade, você não tem que falar para todo mundo que eu fiz isso para mostrar. Você não precisa, Deus está vendo. Você não precisa mostrar, você não precisa falar que está fazendo uma obra, porque Deus está vendo. Então, tudo que eu tô falando aqui tá aqui, é só ler, tá? Então, é isso. Na minha opinião, a gente que fala da palavra de Deus, que tá falando do evangelho, que é uma coisa séria, que é a verdade, tem que pregar a verdade. Olha, irmão, sou seu amigo, mas se você continuar nesse pecado, se você continuar fazendo isso que não agrada a Deus, Deus ama a gente.
mas ele não ama o pecado que você está fazendo, o que você está fazendo de errado. Deus não ama, Deus não aprova. Para você andar com Deus, para você estar na presença de Deus, você tem que abandonar o pecado. Arrependeis e não peques mais. Jesus falava, não peques mais, vá e não peques mais. Ele andava com essas pessoas, mas ele dizia, vai e não peques mais. Agora as pessoas, Deus te ama, Deus isso, Deus aquilo, Deus ama todo mundo. Então tá. Aí quando Deus voltar, na palavra tá que ele vai escolher os dele. Tá na palavra de Deus que ele vai escolher os seus. E aí as pessoas, não pode julgar ninguém, não sei isso, aquilo, outro. Tá na palavra de Deus também que diz assim, julgai segundo a reta justiça de Deus. Tá aqui na palavra. É só ler. Tá na palavra de Deus, aqui é a minha Bíblia. E tem essa outra Bíblia aqui também, que é a que eu tinha restaurado. É só ler, tá lá. Julgai segundo a reta justiça. Agora uma pessoa tá fazendo uma coisa errada. E aí você vai passar a mão na cabeça dela, você vai falar o que ela quer ouvir. Vai dar tudo certo, Deus te ama. Não. Pare de fazer coisa errada. Abandone o pecado e volte para Deus enquanto é tempo. Porque depois que estiver lá no inferno... mas você tá julgando. Tá dizendo aqui que a gente tem que julgar segundo a reta justiça. Se a pessoa tá no pecado, ela tem que sair. Senão não vai ter salvação. Deus ama a pessoa, mas não ama o pecado que ela faz. Tá também aqui os pecados que serão condenados. É só ler também. Pronto. Porque se a gente tá pregando um trem... desculpa a forma que eu falei. Se a gente tá pregando a palavra, se a gente tá falando da palavra, tem que pregar a verdade. Às vezes o erro das pessoas é falar o que elas querem ouvir. Elas querem ganhar o mundo, sabe? Esse mundo, a fama e tudo mais, as coisas, e acabam esquecendo dos princípios, esquecem de Deus. Elas esquecem que elas nunca vão morrer. Elas acham, eu vou ver aqui pra sempre, pronto, acabou. E o dia que eu morrer, sei lá, elas pensam, eu vou morrer e pronto, eu vou descansar. Tá muito enganada. Porque existe inferno. Existe. Então acorde enquanto é tempo. Não sei o que, não sei o que, fulano tá me julgando, fulano julga isso. Eu ando com todo mundo, que isso, aquilo, outro. Jesus andava, mas ele perdoava e dizia, vai, não peques mais. Jesus dizia também, a sua fé te curou. E tá na palavra que a sua fé move montanhas. Se você tiver fé, sua fé move montanhas. É a nossa fé que cura. Até antes da gente orar, a gente já tem que ter fé. Nós já temos que acreditar que vai dar certo. Nós temos que acreditar. Se a gente não acredita, quem vai acreditar? Como que algo vai dar certo na nossa vida? Palavras têm poder. A boca fala aquilo que o coração está cansado. Aí vem pessoas, você que lê a Bíblia, você também vai pro inferno, que não sei o que julga isso, que julga aquilo outro. Tá na palavra. As pessoas têm que aprender uma coisa, elas têm que ler a palavra. Porque elas acham que as outras julgam, né? Fulano tá julgando isso e aquilo outro. Mas se tá errado, tá errado. Se tá certo, tá certo. Mas se tá errado, tá errado. Entende? Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que acordar um pouco e parar de ficar nessa ilusão. Deus é amor? Sim, Deus ele é fiel com a gente. Ele foi fiel. Ele entregou o seu único filho para morrer por nós, para a gente ter a vida eterna. E todos aqueles que crê, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, assim, gente, Jesus pagou um alto preço. Então, esse é o amor de Deus por nós. Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, para a gente ter a vida eterna. Tá lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, tá dizendo assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quem que morreu na cruz? Por nós, Jesus. E a gente tem que fazer o quê? Reconhecer que Jesus é quem? É o nosso Salvador. E despojando os princípios e potestade,
os impôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então tá isso. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para a gente ter a salvação eterna. E também fala a questão do julgar. E é isso aí, gente. Eu não vou fazer tanta leitura aqui. Tem uma leitura aqui que eu gosto muito, gente. Que é essa aqui, ó. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu gosto muito dessa leitura, sabe? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vida, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Lendo aqui aleatoriamente. Então é isso, gente. Nós temos que voltar os nossos olhos para Deus. Eu vi uma Bíblia. Tô aqui olhando minha Bíblia, gente. Eu vi umas Bíblias na internet, gente, que elas têm as marcações aqui, sabe? Tô precisando de uma dessas. Às vezes eu faço as marcações e aí depois eu me perco. Quero fazer uma leitura e aí às vezes acaba que eu E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então é isso, gente. Vamos voltar aqui ao assunto. Então a gente tem que vigiar. Temos que fechar a porta, né, que o inimigo entra. A gente não pode deixar brechas. No nosso lar, gente, é o mais importante. É o modo como a gente fala, palavrões, palavras, até que a gente se refere a um animal, às crianças. A gente tem que ter muito cuidado, sabe? Às vezes você mal começa o dia, a criança às vezes tá chorando, ou tá pedindo alguma coisa, ou tá fazendo alguma birrinha e você fala que essa criança é chata, é enjoada. E o que acontece? O dia todo essa criança vai ficar enjoada. Porque você falou palavras, né? Você decretou, tipo, você é enjoada, você é chata. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Tudo que sai da nossa boca. Então, assim, a nossa boca, temos que ter cuidado com o que a gente fala. Eu acho que nós temos que agradecer mais, abençoar mais, ser mais grato, porque a nossa boca tem um poder muito grande, tanto de pragas, tanto de bênção. Então a gente tem que ter cuidado, vigiar, parar de falar palavrões, parar de procrastinar, de falar coisas, reclamar. Então, assim, a nossa boca fala que o coração tá cheio, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Ah, mas é difícil, mas a gente tem que mudar. A gente não aprendeu, às vezes, tem pessoas, gente, eu conheci uma pessoa que ela falava muito palavrões. Eu tenho certeza que ela aprendeu a ser daquele jeito, que ela não era daquele jeito. Então, do jeito que a pessoa aprende a falar bobeira, coisas, ela aprende também a falar coisas boas. A pessoa tem uma mente negativa, ela aprendeu a ter aquela mente negativa. Tudo que a gente pratica muito é igual quando você foca em algo. Você fica bom naquilo. Se você pratica, você tem prática, você se torna bom naquilo que você faz. Então pratique ter uma mente positiva, seja positivo, vê o lado bom das coisas, tenha gratidão. Muda o seu vocabulário. Se você tem um vocabulário muito de xingamento, tem pessoas que xingam muito.
Então, assim, muda isso. Muda as palavras. Dá uma mordida na língua. Coloca a pulseirinha de liguinha. Toda vez que você falar uma palavra que não era pra falar, você dá uma puxadinha nela. Faça alguma coisa pra você mudar isso na sua vida. Parar de falar essas palavras. Não é bonito, gente. Não é bonito a pessoa que fala xingando. Eu teve um tempo que eu tava no Instagram. Eu vi um vídeo de uma menina. Eu acho que ela deve ser famosa. Assim, que viralizam, né? Eu não lembro o nome. É um vídeo lá. Inclusive eu tô sem. Já vai 6 meses. Eu fiz um propósito de ficar 6 meses sem usar Instagram. E assim, eu tava vendo esse vídeo e a mina xingando muito no vídeo. Palavrão, palavrão e palavrão e palavrão. Chega, me deu um trem tão ruim que eu pulei, assim, sabe, gente? Eu não consegui. Aí eu fiquei pensando, e como que as pessoas dão conta de ouvir, dão conta de assistir? Chega, me deu aquela coisa, chega aqui, e eu ouvindo aquilo, eu mudei, porque, tipo assim, aqui dentro de casa, eu evito o máximo ouvir músicas seculares, né? E assim, meu esposo, ele fica vendo vídeos, certo? E às vezes eu falo, aqui dentro de casa eu não quero que você ouça esse tipo de música, que fala disso, que fala daquilo. Dentro da minha casa eu não quero, eu não gosto, eu falo pra ele mudar. Vem em outro lugar, dentro de casa não, porque nossa casa tem que ter boas energias, a gente tem que ouvir coisas boas, então não ouve aqui dentro de casa esse tipo de música, eu não gosto de que ouve esse tipo de música, não gosto. Que ouve lá em outro lugar. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente coloca, até objetos, coisas, sabe? Porque tudo é muita energia. E a gente tem que cuidar do nosso lar, da nossa casa, ser um lar abençoado, evitar palavrões, evitar xingamentos, porque isso é muito sério. Então a gente tem que cuidar do nosso lar, cuidar de nós, ter mais intimidade com Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, buscar a Deus primeiro, sabe? Buscar a Deus em primeiro lugar. E pedir a Deus sempre sabedoria, né? Pra gente saber lidar com todas as coisas, saber resolver. E é isso, gente. A gente tem que ter muita fé em Deus, buscar, cuidar e fugir do pecado, correr do pecado. Porque a gente tá aqui para ganhar a vida eterna, para ter a vida eterna. Pra gente ter a vida eterna, a gente tem que abandonar o pecado. Você acha que eu vou ter a vida eterna se eu continuar no pecado? Se eu for boazinha, ser boazinha, fazer caridade pros outros, fazer as coisas isso, fazer aquilo e fazer coisas que não agradam a Deus, eu vou ter um bom lugar? Não vou ter, não. Não adianta eu ser boazinha. Ah, então se fosse assim, todo mundo ser boazinha. Vou fazer caridade. Que eu vou pro céu. Não. De maneira nenhuma. Vai chegar lá e Deus vai dizer: afasta-te de mim, eu não te conheço. Fazer caridade, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Até na palavra de Deus, pra gente ser ouvido, para nossas orações ser ouvidas, nós temos que fazer a vontade de Deus. Tem que ser feita a vontade dele. É ele que tem o poder de tudo. Até pro diabo tocar em alguém que é de Deus, tem que ter autoridade de Deus. Senão, tudo precisa da autoridade de Deus. Deus, ele é todo poderoso. Deus é o nosso Deus. É o único digno de toda adoração, de todo amor, de todo louvor, de toda glória. A gente tem que servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Não adianta a gente fazer obras de caridade nenhuma, ser bonzinho, ajudar todo mundo e fazer e tá no pecado. Fazer aquilo que não agrada. Será lançado no fogo do inferno. Vai pro inferno. E as pessoas acho que não acredita que existe no inferno, só pode, porque elas continuam no pecado, continuam fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, a gente tem que acordar para a vida. Abandone o seu pecado e sirva a Deus, ande com Deus, anda nos caminhos de Deus. Se você continuar no seu pecado, a escolha é sua. Então, a gente tem que, sabe, falar a verdade. Ou você continua no pecado ou você serve a Deus. Se você continuar aqui, você vai pro inferno, você vai para esse lugar aqui horrível, horroroso.
sirva a Deus, abandone o pecado, arrependa-se dos seus pecados, porque a hora que a gente estiver pronto e falar, Senhor, me perdoa, Deus está ali pronto para perdoar, Deus está ali para dar uma chance. Mas depois que a gente partir daqui, e não tem como mais a gente pedir. Mas enquanto a gente está aqui, a gente pode se arrepender. Mas depois não tem como mais. A chance acabou, é a chance que a gente tem aqui e agora. Sabe? De se arrepender, de voltar para Deus. Deus não precisa de nós, é nós que precisamos da salvação. Deus já fez a parte dele, que foi enviar Jesus.